Programa Tá em Jogo. Apoio Companhia da Esteira Esportes. Tecnologia para o bem-estar. Hoje a gente fala da base do Lajadense, vai falar da gurizada, da escola de futebol do Lajadense, vai também entender um pouco mais sobre esporte adaptado, falar de goalball e também vai entender um pouco mais da Copa DCE Univates. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em 30 segundos, está no ar mais uma edição do Tá em Jogo. Aí começamos mais uma edição do Tá em Jogo nessa segunda-feira. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o Marcos Ruschel, que me substituiu na semana passada. Eu estava enfermo, né? Estava meio doentinho, acabei me operando, agora já estou bem. A voz está estranha, mas também não há de ser muito melhor do que era antes. Mas enfim, a gente segue por aqui hoje trazendo mais informação esportiva para ti, até porque o Tá em Jogo já está no ar aí há 8 anos e é toda segunda-feira. Muita informação esportiva que a gente traz do Vale do Taquari. Aliás, deixa eu até mandar um abraço para a galera aí da Dúlios, né? Meu querido Dani Dúlios, sempre vestido muito bem a galera da TV Univates. Mandar um abraço pro pessoal da Cia da Esteira e também da Tendência, são apoiadores do Tá em Jogo. A gente costuma dizer que apoiando Tá em Jogo, na verdade, está apoiando o esporte do Vale do Taquari. Na câmera aberta, meu querido Felipe Stefani nas picapes, hoje mandando ver a imagem dos nossos convidados. Aliás, ele já ficou aqui logo à minha esquerda, porque é um velho conhecido, apesar de ser um cara novo, né? Meu querido professor Léo Rosa, coordenador do Bacharelado de Educação Física aqui da Univates. Daí já deixei ele aqui perto para comentar um pouquinho sobre o Grenal. Aliás, deixa eu mandar os parabéns para a torcida gremista. Tem hino entrando no ar aí, né, Felipe Stefani? E a gente rodando um pouco do hino do Grêmio, desejando aí muitas felicidades, prósperos anos aí para a torcida tricolor e desejando plenas recuperações para os colorados. Eu já começo dando as boas-vindas para o meu querido Léo Rosa e te perguntando, foi justo essa vitória do tricolor? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes, os telespectadores que a gente tem nessa segunda. Eu acredito que, pelo contexto todo da competição, acabou sendo justo. Invicto, né? Invicto, tomou apenas um gol. Mas eu sou um defensor dos clubes do interior e eu acho que uma final de gauchão sem uma participação do interior, ela fica, sinceramente, pormenorizada. Essa sempre foi a minha visão. Apesar de que, sim, esse ano a gente não teve nenhuma equipe do interior que chegou com tanta força a ponto de repetir os feitos do Novo Hamburgo, né, do Brasil, do Juventude em outro tempo, do próprio Caxias. Eu acreditava, sinceramente, que o Caxias fosse chegar nessa final e também porque a partida o primeiro jogo da semifinal lá em Caxias foi realmente, apesar de eu ser juventudista, para mim foi um crime o Caxias não ter feito pelo menos 3-1 no Internacional lá e daí, a meu ver, já teria matado a questão lá e teria ido para a final contra o Grêmio. Inclusive, na minha concepção, o melhor jogador da competição foi o volante do Caxias, o Gava, que é o artilheiro junto com o Marcão do São Luís. Mas ficou de bom tamanho, eu acho que foram 2 jogos muito nervosos, né, e decidir nos pênaltis é sempre muito duro, né, para as duas equipes, causa uma sensação de injustiça, mas no final das contas, apesar de eu considerar o Grêmio melhor, e no momento o Inter estar jogando mais do que o Grêmio, né, apesar o contexto todo conduzia para uma vitória do Grêmio, a meu ver. Bom, além do Léo Rosa nessa noite, que na verdade ele não veio para falar só de dupla Grenal, nem para falar do Juventude, apesar de que quando dá uma brecha ele fala do Juventude, eu sei disso, mas além disso, na verdade, o Léo Rosa ele vai estar falando, na verdade, sobre esporte adaptado, falando sobre goalball e sobre como os alunos de educação física aqui da Univates estão justamente buscando essas modalidades, estão conseguindo se inserir nesse mercado de trabalho. Eu vou falar, além do meu querido Léo Rosa, com o Rian. Aliás, ele é um cara que chegou há pouco tempo aí na região, em Lajeado, agora já está ali vestido, pode ver ele pela câmera do meu querido Elivelto Marques, com as cores do Alviazul, do Lajadense. É uma das caras novas aí que chegou para estar coordenando as escolinhas do Lajadense. E, bom, seja bem-vindo, Rian. Que bacana que tu está aqui e que bom que a gente vai poder falar sobre formação de atletas, né? Algo que é tão importante e que a gente sempre comenta aqui no Tá em Jogo, que na verdade não adianta tu pensar num projeto de longo prazo sem pensar na categoria de base. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Obrigado, Marcos. Boa noite. Na verdade, né, hoje o clube ele está
apostando muito nas categorias de base ali, né? Tanto que o plantel do profissional, ele praticamente é 70%, 80% formado na base, né? Então, claro que tem as mesclas ali do próprio Bindé, né, do Cristiano, mas praticamente são meninos, né? Então, o clube hoje está valorizando muito o trabalho de baixo, né? Então, a gente veio justamente para dar um aporte para esse trabalho aí, tá? Para conseguir cada vez mais botar mais meninos lá em cima ou, né, tentar botar os meninos em outros clubes. Bom, até porque, na verdade, a gente está falando de categoria de base, está falando da gurizada, mas tenho certeza que tu quer assistir, né? E como a gente sempre comenta aqui, as imagens de Lajadense, a LAF do esporte aqui do Vale Taquari, não só do esporte coletivo, mas também dos individuais, é na TV Univates, aqui no Tá em Jogo. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar, então, o VT, a matéria entre Lajadense e Esportivo. Primeiro jogo dessa decisão, que na verdade são as quartas de final do Campeonato Gaúcho, divisão de acesso 2019, jogo nesse domingo, aconteceu 4 horas da tarde na Arena Alve Azul. Daqui a pouco tem matéria, óbvio que a gente segura a matéria para depois, para segurar a audiência também. Daqui a pouquinho a gente está trazendo aí, então, todos os lances entre Lajadense e Esportivo. E além do Rian, que está aqui conosco e vai daqui a pouco explicar também um pouco da formação dele, como é que ele veio parar no Lajadense e quais são os projetos de futuro do cara e também da escola de futebol, que tem um grupo que está na Itália, rapaz, o Samuca tá lá na Itália, parlando tutto bene, que beleza, gente, eu tô falando italiano também, ó, Léo, tu viu? E mesmo com o nariz meio complicado, tô falando italiano também. Mandar um abraço aí pro Samuel, com certeza não tá assistindo, tá na Europa nesse momento, mas depois ele vai com certeza assistir o Tá em Jogo, ele com toda a gurizada aí do Lajadense, está numa competição na Europa. A gente vai falar sobre isso também, mas além de Lajadense e além de esporte adaptado, de educação física, tem espaço para a Copa DCE Univates. E essa edição dá para dizer que é para lá de especial, porque são várias modalidades, uma competição que está iniciando agora, acho que é em maio, se eu não me engano, e que a cada mês praticamente tem um esporte novo, ou seja, alunos da Univates vão ter a possibilidade de participar de uma baita competição. E para isso está aqui meu brother, o cara que está há muito tempo assistindo, Tá em Jogo, não tinha participado ainda. Quando ele começou a assistir o Tá em Jogo, eu me lembro que faz muito tempo já, Léo Rosa, faz muito tempo, na época que a gente usava o Twitter aqui e estava participando de outras plataformas, ele era o mesmo cara, gente finíssima, meu amigo, mas ele era mais magro, Léo. Pois é. Ele mudou bastante ao longo do tempo, né? Mas talvez assim como no teu caso. Eu continuo igual. Tá mais largo, comprido, né? Meu querido Marcelo, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bacana que tu aceitou nosso convite e que bom que a gente está aqui para falar de Copa DCE Univates, que é tão importante para os nossos alunos aqui da universidade. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas presentes, ao pessoal que está em casa aí nos acompanhando. Estamos aí para... Agradeço o convite também, né, de poder estar aqui para falar um pouco sobre a 12ª Copa Univates DCE. Pois é, a gente já teve a oportunidade aqui pela TV Univates de estar presente fazendo matéria em outras edições, de fazer transmissão ao vivo de alguns jogos, mas a gente pode dizer que esse ano é uma Copa diferente, né? É uma Copa que busca agregar cada vez mais os alunos e cada vez trazer mais modalidades para o pessoal estar participando, né? Sim, com certeza. A Copa ela era sempre disputada por professores e alunos da instituição. E esse ano tem a grande novidade que até 4 diplomados da Univates por equipe poderão participar dos jogos. Então a grande sacada são os egressos. Egressos, é. Maravilha. Aliás, é bom a gente tocar nesse assunto, porque a educação física, de certa forma, acaba levando uma vantagem, às vezes por uma questão, não sei se natural, Léo, porque obviamente que a galera que busca educação física são pessoas que têm aptidão para o esporte. Geralmente é assim, claro, tem aquelas pessoas que gostam de esporte e não têm aptidão, que é o meu caso. Mas tem aquelas, obviamente, que buscam, gostam e acaba que os times da educação física, de certa forma, acabam, não sei se despontando como um favoritismo no início da competição, mas geralmente a gente vê pelo retrospecto que são as equipes de chegada, né? É que existe uma tradição bastante grande, né, na escolha pelo curso de educação física, que em geral ela é motivada pelo histórico, né? O histórico esportivo desse estudante, que muitas vezes ele está vinculado a algum clube, alguma modalidade em específico. Então, sim, isso é bastante tradicional, mesmo porque durante o curso ele segue próximo, né, das modalidades e daí se reúne com outros estudantes que também são próximos daquela modalidade e acabam por montar as equipes. Então, pelo menos representação na maior parte das modalidades, a educação física, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, sempre tem.
Me lembra, Marcelo, acho que são quantos meses aí de competição? 8? Agora ela vai iniciar, ela tem programação para iniciar no mês de maio e até o mês de novembro, ali daqui a pouco pega a primeira semana de dezembro, depende de alguma questão, às vezes o que tem acabado o último ano é o futebol de campo, e aí a gente depende às vezes das condições climáticas, né? Mas que, aliás, programa de maio a dezembro a competição. Que, aliás, eu acho que isso é bacana a gente falar aqui no Tá em Jogo, e daí não é só puxar para o nosso assado aqui da universidade, mas quem ainda não teve a possibilidade, ou não conhece, ou daqui a pouco quer estar mais próximo de um gramado como o da Univates aqui, o troço é sensacional, né? Acho que uma competição dessas aí para o cara poder justamente estar batendo uma bola num gramado, num estádio como aquele ali, não é todo dia que tem essa possibilidade, né? Não é a cada momento e cada competição que tu tem a possibilidade de estar num estádio como aquele ali. Então, obviamente que te inscreve lá, porque com certeza tu vai ter a oportunidade, não sei se ser campeão, né, Marcelo? Não é todo mundo consegue chegar, mas com certeza disputar as primeiras chaves ali, o início da competição, acho que tem espaço para todo mundo, com certeza, na 12ª Copa desse Univates. Vamos fazer o seguinte, antes de chamar o lajadense, ô Stefano, a gente tem umas imagens daquele baita relógio, né? Que loucura aquilo lá. Esse relógio acho que nem o Rian conhece ainda, vamos dar uma olhada aí nas imagens. Isso é na verdade, ainda para dizer que é um relógio, na verdade é um monitor cardíaco de atividade física, um relógio esportivo com GPS, né? Eles, na verdade, são os relógios da Polar, é sensacional, olha isso aí, cara. Eles são conhecidos no mundo todo pela durabilidade e a precisão. A linha desses produtos aí inclui ciclocomputadores com GPS, relógios fitness e de corrida, além de monitores cardíacos e de desempenho. Esses produtos eles foram criados aí para toda atividade, desde natação, cross-training, yoga, até monitoramento das atividades diárias e, como eu costumo dizer bastante, até mesmo para gasto calórico, que é muito importante também. Tu pode buscar esse relógio lá na CIA da Esteira Esportes, tecnologia para o bem-estar. Os caras estão há mais de 15 anos no mercado, são apoiadores do Tá em Jogo. Rian, me conta, cara, antes de te mostrar o Lajadense, que vai ser na sequência, como é que tu veio parar aqui em Lajado? Porque tu não é de Lajado, né? Não, eu sou de Itu, São Paulo. Rapaz do céu, como é que tu veio parar aqui? Uma longa história. Meu pai foi jogador de futebol, né? Caçapava. Jogaste no Inter, no Caxias, Juventude. Olha aí, rapaz. Então eu dei uma rodadinha pelo Brasil também, junto com meu pai. E minha família reside hoje em Caxias do Sul, né? Onde eu estudei na UX, né? Me formei lá, trabalhei 6 anos no Esporte Clube Juventude, né? Nas categorias de base, desde a Sub-8 até a Sub-20. Tu acabou de fazer a alegria do meu querido professor Léo Rosa. Eu nunca vi ele tão feliz no momento que ele falou que sempre tem um amigo, um envolvimento com o glorioso, né? Exatamente. O time campeão de Copa do Brasil é outro só patamar. faltou o Rian começar cantando aquela Vamos Jaconeiro, amigo. Aí o Léo Rosa ia pirar, aí ele ia... Toque de celular. Mas continua, por favor, Rian. Ali no Juventude a gente fez 6 temporadas, desde a Sub-8 a Sub-20, onde a gente formou vários atletas para botar no profissional, conseguimos vender alguns atletas para fora do Brasil, né? Botamos jogadores na seleção brasileira. Depois de 10 anos o clube lá conseguiu botar jogadores na seleção de base, né? Foi o David, zagueiro, o Pedro, que hoje está no Flamengo, o Ávila, o atacante que retornou hoje para o Juventude, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom lá. Depois de Juventude eu saí e fui para o Ivoti, que é um clube formador, ali perto de Novo Hamburgo, para Sub-20. Disputei o campeonato estadual ano passado, né? E até vim jogar contra o Lajadense aqui ano passado, né? A gente acabou empatando 2-2, saímos ganhando 2-0 e tomamos 2 gols no segundo tempo. E daí, bom, então já está explicado como é que tu conseguiu, né? Se tu tivesse ganhado, acho que não teria o convite. Mas não estaria aqui. Mas eu conheci o presidente, o Alexandre, no Juventude, né? O Alexandre trabalhou lá, trabalhou com meu pai também, lá no Esporte Clube Juventude. Então veio de lá já o conhecimento do meu trabalho, né? E a partir do momento que eu me desliguei do Ivoti, veio o convite para vir para cá, né? Para Lajeado. No momento eu não aceitei o convite, até porque eu tinha alguns compromissos em Caxias do Sul, né? E no começo do ano o Alexandre me ligou para vir novamente, né? Para coordenar as setores de base e treinar a equipe sub-17 no estadual. Sensacional. Cara, eu nunca imaginei que tu era filho do Caçapava. Que loucura, né? O Caçapava que jogou no período do Gerson Lopes. Isso. Aquele time do Caxias era chato. Vice-campeão da Jesus do céu. Isso aí, histórias do futebol. Tá, e aí agora, na verdade, já está ambientado, né? A gente já está aí no mês de abril, já deu para conhecer um pouco da estrutura, de saber a gurizada que tu tem para trabalhar, mas a gente sabe que formação de atleta,
acredito que todo dia seja uma experiência diferente, porque são meninos, né? Tem todos os desafios de estar trabalhando com os pais também, com a questão da diretoria, do Lajadense, que tem todo o envolvimento também na estrutura. Hoje, o que dá para se dizer desse período que tu entrou para agora? Assim, é mais ou menos o caminho que tu imaginava, e o que dá para esperar daqui para frente? Eu vou te dizer, Marcos, bem sinceramente, nós vamos ter muito trabalho ali, né? Porque eu peguei uma categoria sub-17 hoje que a maioria dos meninos é da cidade aqui, da região, né? A gente não tem como trazer muitos meninos de fora, até pela questão de alojamento, então a gente tem que trabalhar com a região. O que acontecia nos outros anos? Vinha muito menino de fora, e a gente acabava não dando atenção para os atletas que tinham aqui. E os atletas que tinham aqui começavam a sair, né? Começavam a despontar no Juventude, começavam a despontar Inter. Então hoje a nossa preocupação é tentar dar uma atenção um pouquinho mais para a nossa região aqui primeiro, né? Hoje a gente precisa, né, como tu falaste, alinhar todas as categorias, né, começar desde lá de baixo o trabalho e ter uma metodologia só, né, para não chegar o menino na sub-17, né, e não saber o que esse sub-17 está trabalhando, né, o menino chegar defasado, né, tanto na parte técnica como na parte tática. Né. Então hoje a gente tem uma ideia de modelo de jogo na sub-17 que ela segue nas demais categorias de baixo. Que basicamente, eu acho que o Léo pode me ajudar nisso, é o fator de quando ele chegar, por exemplo, no sub-17, lá que ele estiver quase ingressando para talvez um profissional, que a gente sabe que daí é outra história, né, um outro patamar, mas até lá a gente sabe que tem que ter fundamentos, tem que ter noção de jogo, leitura, visão, e que isso começa desde o início, que é o que o Ria está comentando, né, Léo? Exatamente, porque é uma formação, né? Tu está trabalhando com toda a parte técnica de uma modalidade e tu tem certíssimo, né, pelo viés que o Ria está trazendo, tu tem que ter um fio condutor, né, e ele tem que passar pelas etapas, e onde ele deixar uma dessas etapas para trás vai fazer falta ali na frente. E o que a gente acompanha muito nos clubes, até na própria formação dos atletas, né, eu bato muito numa tecla, que é de você ver atletas saindo de categorias de base com condição técnica, né, condição física, que também isso tem um processo para que aconteça, né, na maturação dessa gurizada, mas nós enfrentamos um problema muito sério no Brasil, que é o entendimento da filosofia de jogo, né, que daí vem do trabalho cognitivo, de todo o trabalho que é feito na educação desse jovem, né, e a condição dele de entender o que está se passando no jogo, né, e isso tem se sobressaído assim, no futebol internacional, como a gente vê, são jogadores inteligentíssimos para jogar. É o que hoje se fala de isso é jogo educação, inteligente, né? E isso é educação, né? Então tu vê a seleção brasileira que tinha resultados sempre muito melhores do que os outros países. Hoje a gente cai para a Bélgica numa Copa do Mundo, que é um país minúsculo, né? Tem resultados difíceis contra outras nações que nunca tiveram um desempenho assim, e daí a gente vê as questões, né? Ora, aqui na América do Sul a gente continua batendo nos outros, né? Mas as equipes europeias, né? E essa é o histórico do próprio Tite, né? A gente tem dificuldades muito grandes contra as equipes europeias, porque existe uma prioridade lá que talvez esteja um pouco desalinhada com as prioridades que a gente emprega no Brasil, né? Então, como o Ria traz, existe um fio condutor que tem que ser seguido e não há como um menino saltar de etapa sem um prejuízo, né? E se a equipe não trabalhar dessa forma, com organização na base, a chance de um acidente na frente é muito grande, né? Vamos dar uma olhada então como é que foi o Lajadense esportivo, até porque o Ria comentou no início do programa, né? São vários garotos que formam esse time junto com o meu querido Binito, né? Conhecido também como Bindé, na verdade o cara que é um mito, o maior lateral direito que o Lajadense já teve, junto com o Cris Gaúcho e companhia. Aliás, o Cristiano Gaúcho vai estar aqui na próxima segunda-feira. Vamos dar uma olhada na matéria, como é que foi Lajadense esportivo, daqui a pouco eu volto com a galera aqui. Quando estava para começar o jogo, parecia que a novidade ia ser o 9. O primeiro grande desafio é voltar depois de um longo período, né? Onde passei por cirurgia e tudo mais, mas tenho a confiança do grupo, tenho trabalhado bem. O Serginho optou por sair comigo, então tem que dar o meu melhor enquanto eu estiver dentro de campo. Estreia de Maicon pelo Lajadense, só que a primeira chegada foi com 8 minutos. Do cruzamento de Max, Ariel chutou por cima, mas bancando o visitante indesejado,
Depois do escanteio com 11 minutos, Jonas subiu mais alto que todo mundo e fez 1-0 para o Esportivo. A resposta do Lajadense veio com 21 minutos, depois do chute de Cristiano Gaúcho. E de mais uma bola para a área, agora foi Dadalt que cabeceou e Jonathan tirou como deu. E aos 45 do primeiro tempo, quando parecia que ia complicar, mão. Pênalti. Na bola, Cristiano Gaúcho. A querida foi pro fundo da rede. Tudo igual em Lajeado. Quando virou o lado, tava amor no jogo. E lá com 29 minutos da bola alçada para a área, ela caiu na pequena. Gullit só empurrou pro gol. Nem chances pro Kelvin. Esportivo 2-1. Aos 37, Xuxa lançou. Nena ajeitou no peito e na finalização quase que o Esportivo amplia. E como última tentativa, o Lajadense respondeu com esse cruzamento de Dalpian e atestado de Cristiano Gaúcho. Fim de papo, Lajadense 1, Esportivo de Bento 2. Com certeza foi um resultado importante, né? Frente a essa ótima equipe da Lajadense, né? A equipe qualificada que fez um monte de campo aí, bem feito, né? Mas a gente teve competência para conseguir fazer os gols, sair com a vitória, mas não tem nada decidido. Tem mais 90 minutos pela frente e a gente sabe que a gente tem que continuar dessa forma, pensando dessa forma e atuando dessa forma, principalmente, para conseguir o objetivo que é a vaga. O que fazer para reverter esse resultado lá em Bento Gonçalves? Não tomar gol de bola parada. Tivemos uma posse de bola, tivemos agressão, pegamos um grande adversário onde nos 90 minutos o Lajadense teve a iniciativa de jogo o tempo todo. A não ser o contra-ataque que nós tomamos, que o menino bateu por cima da trave, não teve um outro chute do Esportivo, mas erramos uma casca baixa, deveríamos tomar, não marcamos o segundo pau. Erramos no primeiro gol, onde o cara cabeceou, atrapalhou o goleiro, poderíamos ter agredido mais. Falei na semana que nós só tomaríamos gol hoje de bola parada, não teríamos como tomar. Mas eu fico feliz de ver que esses meninos são valentes, jogam pra caramba. Pegamos uma equipe forte e nós tivemos iniciativa, nós tivemos qualidade. Só uma equipe jogou, é impressionante. Mas é assim, lá nós podemos buscar o resultado simples também, não tem gol qualificado. E é o que nós vamos fazer, como sempre, vamos jogar para ganhar. Tá aí, Lajadense e Esportivo, lembrando que tem jogo de volta, né? Agora vai ser em Bento Gonçalves a partida. E aí a gente tem o último desafio do Lajadense nessa fase quartas de final. Sempre mandando boas energias aí. Tomara que o time do técnico Serginho consiga alcançar o objetivo, que é voltar à elite do futebol gaúcho, é o que todo mundo deseja pro Lajadense. Aliás, eu estava falando com o Rian antes, né, sobre essa questão da formação e tal. O Léo Rosa fez uma intervenção aqui. A gente tem o próprio menino Roger, né, que por enquanto está parado. E é um cara que é conhecido também como Príncipe de Westfália, né, o homem da cuca do Lajadense, que também foi nosso aluno aqui, né, Léo? Sim. E que é um garoto com um potencial enorme, que eu acho que vai ao encontro do que eu já estava comentando, de dar esse espaço de formação para essa galera aqui da região, porque tem muita gente boa aqui também, né? Tem bastante, né? E quando eu estava lá no Juventude, vinha toda semana pelo menos um menino da região aqui. Né? E a gente começou a implementar um sistema de captação aqui da região. Né? Todo final de semana a gente ia ver jogos aqui, dos campeonatos aqui, e levava muito menino para lá. Até a gente levou, no meu último ano no Sub-20, o Douglas Kremer, que é o centroavante, que é daqui também, da região. Jogava no Pratas da Casa. Ou seja, né, se forem ver, de certa forma, é um celeiro, né? A gente sabe que de várias modalidades, a gente sempre comenta isso, né? O Vale do Taquari tem um espaço plural de várias modalidades, não é à toa que Univates, Savates, né, acaba sendo, tem a hegemonia do voleibol feminino de base, o Bira, quando está jogando, detém geralmente a hegemonia aí do basquetebol masculino adulto no estado. A gente tem a LAF, que em alguns momentos está bem, agora não está indo muito bem nesse início de competição de Copa dos Pampas, né? Mas a gente tem o próprio Lajadense, que já chegou aí à Copa do Brasil, que foi vice-campeão gaúcho. Então, fora as modalidades individuais, né? Patinação, a gente tem Marcelo Stirmer. Na canoagem, a gente tem agora uma gurizada despontando junto lá com o Chiquinho, o pessoal da ECA. Ou seja, tem muita gente boa aqui. Eu acho que quando o Lajadense faz isso é extremamente assertivo. Aliás, se tu quiser assistir
esse programa, outros, né? Ou toda a nossa grade de programação, tá tudo... O tio Stefano tá muito rápido. Tudo lá, youtube.com/TV Univates, tu assiste toda a nossa programação, tem muita coisa aqui na TV Univates, enquanto outras emissoras acabam tendo que reduzir a programação, a gente está sempre aumentando cada vez mais, que é para te levar informação, aliás, sempre alinhado, né? A missão e os valores aqui da instituição, que é uma universidade comunitária de ensino superior, Universidade do Vale do Taquari, que aliás também tem EAD, mais de 1.700 alunos, é isso? 1.500 alunos, 17 polos, univates.br/EAD, tu pode estudar à distância na Univates, e daí também está participando de toda essa nossa estrutura, porque com certeza aluno de ensino à distância também pode participar de tudo aqui da Univates, inclusive tem Copa DCE e a galera vai estar junto, né? Tá, com certeza, o pessoal do EAD também está convidado e vai participar. No passado já participou da competição, né? Até na última segunda-feira, agora dia 15, a gente teve o evento de lançamento da Copa Univates, é mais uma novidade. Tem uma coruja então, agora, né? Tem um mascote, né? Isso é mais uma novidade também. O mascote, vai ter o mascote. Tem um mascote, rapaz. Isso aí geralmente acontece nos esportes americanos também, né? Algumas competições universitárias que são muito grandes e fortes. E tem uma coruja, porque na verdade tem uma coruja aqui no Univates, né? Que tem várias corujas, eu acho, que acabam aparecendo no estacionamento em alguns lugares. E elas acabaram virando o símbolo da instituição em vários momentos, e na Copa DCE acabou sendo isso também, né? Isso também, é que eu estava falando das novidades, além dos diplomados, da questão do evento de lançamento, tem a questão do mascote. Foi uma ideia bacana do pessoal do marketing, eles olharam várias fotos das corujas, que em seguida o pessoal coloca selfies e fotos das corujas no campus aqui da Univates. Então a ideia foi, em relação a isso, de formar o mascote, que também vai ser um atrativo nos nossos eventos aqui dentro. Né? Lembra de cabeça as modalidades? Eu me lembro que tem futebol, ginástica, handebol. Sim, então a Copa Univates ela é sempre dividida em 2 etapas de inscrição. A primeira agora é do dia 15 de abril, que abriram as inscrições no evento de lançamento, até o dia 5 de maio. Nessa primeira etapa, futebol de campo, basquetebol, voleibol misto e ginástica de trampolim. São as primeiras modalidades para essa primeira etapa. Aí no segundo semestre é feito um novo período de divulgação e de inscrição, que aí vai contemplar as modalidades de natação, atletismo, futsal, são essas assim. Ou seja, na verdade tem espaço para todos os esportes, isso é muito legal, né? Porque... E o handebol, para não esquecer, são 8 modalidades, tem o handebol junto com aquelas 3 demais. Quando a gente fala em esporte universitário, muitas pessoas também pensam em um alto nível, né, de um esporte universitário, que a gente tem realmente, jogos universitários são muito fortes, mas a Copa DCE eu acho que na verdade é um espaço, na verdade, para incluir, né, não para excluir ninguém, todo mundo tem a oportunidade de acabar jogando, mesmo aquele que daqui a pouco não tem lá um grande desempenho, mas tem um grupo que quer participar, o momento é esse, né? O momento é esse, bem como diz o objetivo da Copa, integração e lazer entre os participantes, professores e alunos, e esse ano a grande novidade, trazer os diplomados da casa para brilhantar esse evento. Até porque tem várias competições que a Univates faz, a Elivelto aqui, o Intersetores, por exemplo, entre os setores da casa, esse acabou ficando um pouco mais batido às vezes, porque... Quando chega em algumas modalidades, a TV sempre leva, cara. Então é um troço, tu sabe bem, né? Mas chega em algumas modalidades, a TV acaba ganhando. O futebol é sempre vice, né? O pessoal acaba não desempenhando bem. Mas no basquete o troço é violento, né? O basquete, últimos anos, que tu até não tem participado, né? É verdade. A gente teve que fazer basquetebol trios, né? Não é mais o basquete 5 contra 5, é o trios. Até o professor Leonardo tem participado. Mas não foi o último até, que eu acho que meu trio venceu o teu até, Léo? Não foi que te levantou a questão é que existe uma dificuldade, né? Uma pressão, que daí não vai ser divulgado se o pessoal do setor não vencer a competição. Então, a gente abriu mão da vitória sempre para que houvesse essa divulgação mais maciça, né? Como diria o professor Cine, o mimimi é livre, né? Então, é isso aí. Mas enfim, Copa deu a palavra. Copa DCE Univates é espaço para todos os estudantes aí da instituição estarem participando. Cara, é sensacional. O complexo da Univates, a ginástica lá do meu querido Ninja, né? Mestre Minoro, né? O meu querido... O cara mais internacional que a Univates tem, né, com o meu querido Minor, ele lá com a ginástica, aquela estrutura é sensacional. Então, para quem quiser participar, são várias modalidades, são 8, as inscrições já abriram, vão até início de maio, então todo mundo correndo para se inscrever, montar seu time para participar da Copa DCE Univates, 12ª edição.
Léo, o que é o goalball, afinal? Para o pessoal em casa entender, e eu quero compreender um pouco melhor. É uma modalidade de esporte adaptado e que tem a questão da inclusão de pessoas com problema visual, é isso? Exatamente. O paradesporto ele cresceu muito nos últimos tempos, né? Ele tem um histórico que vem de antes dos anos 1900, mas o grande destaque para o paradesporto passou a ser a partir da Segunda Grande Guerra, onde a gente tinha teve um volume muito grande de soldados que voltavam para suas residências com alguma lesão, principalmente lesões medulares. Então surgiu na Inglaterra um centro de reabilitação que passou a utilizar modalidades esportivas para auxiliar nesse processo de reabilitação, de inclusão, de reinserção desses indivíduos. E, obviamente, dentro desse local, a partir do esporte, eles tinham uma forma de recreação, por que não dizer. E isso cresceu. E várias modalidades passaram a ter destaque e se desenvolveram de uma forma mais forte. Hoje nós temos 22 modalidades na Paralimpíada de Verão, no ciclo de verão, e mais 6 de inverno. Então nós temos desde o basquete sobre rodas, que nós temos a equipe aqui do Blindados do Vale, aqui no Vale do Taquari, aqui de Lajeado, da ADFIL, que tem um destaque muito importante. Desde o basquete sobre rodas, passando pelo rugby sobre rodas, a esgrima para deficientes físicos, futebol de 5 para deficientes visuais, vôlei sentado, entre outras tantas, e o goalball. Porque, na verdade, o goalball ele se difere das outras porque ele não é uma modalidade adaptada. Ele é uma modalidade criada para deficientes visuais, onde os atletas ocupam o espaço, o jogo transcorre dentro do perímetro da quadra de voleibol. Então é adaptado dentro da quadra de voleibol, e existem goleiras que são colocadas ao fundo, e tem todo o limite do fundo da quadra de voleibol. Então a goleira tem 9 metros por 1,30, e ali o jogo transcorre com lançamentos de bola de lado a lado. É semelhante àquela brincadeira de quando o gol a gol, exatamente. Só que os atletas são deficientes visuais, utilizam vendas e uma viseira para não haver lesão. E a bola tem um sino também. A bola tem sinos, que é diferente de guiso. A bola do futebol de 5 ela tem guizos. E a bola do goalball tem sinos dentro e ressoa isso. Fisicamente eu não conseguiria te explicar porque não é a minha área. Mas, e ele transcorre então nessa quadra de voleibol, com 3 atletas de cada lado fazendo lançamentos da bola para o lado oposto. E ver se eu compreendi, na verdade é um gol a gol, só que as goleiras são adaptadas, elas têm ela não é uma goleira igual a gente tem no complexo esportivo hoje, é isso? Já é uma goleira feita para o gol a gol. Sim, ela exatamente, ela é uma goleira feita para o goalball e ela tem 9 metros por 1,30 de altura. E os atletas ficam trocando bola, até que se vaze a defesa, no caso, se faça o gol. E só 2 pessoas em quadra ou são vários? São 3 atletas de cada lado e os lançamentos são feitos com a mão, porque essa bola... É uma mistura de gol a gol com caçador? Mais ou menos, isso mesmo. Tem goleiro e tem pessoas no caminho. Os 3 que defendem atacam também, e eles ficam nas suas áreas delimitadas e fazem os lançamentos com a mão, com as mãos. Certo? A bola ela tem um peso considerável, de 1,250 kg, e ela tem que quicar, tocar o solo já na primeira parte da quadra, porque ela não quica muito, apesar de ser de borracha, uma borracha bastante resistente, e ela não quica muito, exatamente para favorecer com que ela role e os sinos toquem dentro dela, para facilitar ou para possibilitar a defesa do time adversário. Então é uma modalidade que tem crescido muito entre os deficientes visuais, juntamente com o futebol de 5. E aqui na Univates a gente trabalha ela dentro de uma disciplina específica do curso de Educação Física, que é os esportes adaptados. Então o goalball é um das modalidades do paradesporto que nós trabalhamos a vivência dentro da disciplina. E tu pode estudar na Univates através do univates.br. Vai lá, tem
prova agendada de vestibular e tu pode fazer educação física presencial aqui na instituição. É sensacional, tem bacharelado e também licenciatura, né? No presencial, sim, bacharelado e licenciatura. E aí tu pode fazer bacharelado, licenciatura, pode estar praticando e aprendendo um pouco desses esportes adaptados, que realmente, na verdade, quando eu falei antes de mercado de trabalho, é porque realmente é um espaço de mercado de trabalho hoje para os profissionais de educação física que cada vez cresce mais também, né? Com certeza, porque existe uma necessidade de se ter profissionais aptos para isso. Nós precisamos dar conta de uma demanda que é da comunidade, né? Nós temos, no Brasil, as contas, os números dão conta de 23,9% da população de pessoas com alguma deficiência. Então, nós temos quase um quarto da população com alguma deficiência, né? E existem poucos profissionais habilitados, treinados para trabalhar diretamente com essas pessoas, né? Em todas as áreas, né? E o esporte é uma que se fizeram muitos experimentos, né? Mas hoje tem poucos profissionais especializados com o trabalho com esportes adaptados. Então é uma fatia de mercado bem interessante. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí pro meu querido Paludo, né? Pro Heinz, também pro Cris, né? Já que foi tocado aqui no assunto do Blindados do Vale, a galera aí do Blindados do Vale que também tá sempre acompanhando o Tá em Jogo. Meu querido Macau, né? Ele que se vestiu de Saci esses tempos, botou a camiseta do Internacional, enfim. Abraço meu querido Macau e toda a galera do Blindados do Vale, que estão sempre representando o Lajeado no esporte adaptado, no basquete sobre rodas. Eles acreditam que não tem esse relógio que eu vou mostrar, mas dá uma olhada aí. Relógio polar é sensacional. Na verdade, é muito além de um relógio, né? Olha ali, aquele laranja ali, acho que ia combinar até com a camiseta agora do Léo Rosa. Olha ali, ó, que bonito. Nossa. Sensacional. Não, a minha camiseta é rosa. Na verdade, é um monitor cardíaco de atividade física, um relógio esportivo com GPS, né? Eles são, na verdade, conhecidos no mundo todo pela durabilidade e pela precisão. Essa linha inclui ciclo, computadores com GPS, relógio fitness e de corrida, além de monitores cardíacos e de desempenho, que são criados, na verdade, para todas as atividades, desde natação, cross-training, yoga, monitoramento de atividade diária e até gasto calórico. É sensacional. Estou olhando aí, tenho certeza que deu aquela vontade de dar uma olhada de perto nesse relógio da Polar. Basta ir lá na Cia da Esteira, do meu querido Rodrigo Herman, um dos apoiadores aí do Tá em Jogo. Então passa lá na Cia da Esteira Esportes, a galera que está ali na Pascoalim, pertinho do Quicão. Depois já come um lanche, né, como Bauru. E aí sai bonitinho, relógio e bem alimentado. Um abraço aí pra galera da Cia da Esteira Esportes. Fala. Aí só falta fazer a atividade física então, né? Já depois, adquiriu, né? Colocou vai fazer o gasto a energia, claro, e vai pro... Isso mesmo. Como quem tá fazendo gasto calórico, porque esse cara tá em dia, é o Rian, não é o Marcelo, né, Léo? Então o Marcelo ficou com a expectativa, que ia dizer que era o Marcelo, mas o Rian tá inteiraço aí, cara. Quantos anos tá, Rian? Eu 26. Mas é um cara novo também, né? Só a carinha de judiada. Ô, Rian, me diz, hoje tem categoria jogando na Itália do Lajadense? Sim, foram as categorias menores, né, junto com o Samuel e o Valdir, disputar um campeonato na Itália. Um campeonato que acontece todo ano. Já foram também para a França outros anos, né, então todo ano vai uma categoria diferente para fora. Que na verdade é uma baita de uma experiência, porque não é só o fato de tu buscar amistosos com equipes europeias, na verdade é todo o fato da vivência, né? A questão da experimentação, de daqui a pouco deve ser possivelmente uma das primeiras viagens internacionais de muitos desses garotos. Então é a questão que a gente fala também do quanto o futebol acaba sendo além da formação esportiva, mas também sendo um condutor da vida da pessoa também, né, Ria? É uma questão, o menino vai viajar, vai pegar a cultura de outro país, vai pegar um pouco da língua, os costumes. Além de tem que saber se comportar fora de casa, né, longe dos pais. E além da cultura do futebol, né, que na Europa, desde a base, é totalmente diferente do Brasil aqui. Né? Os meninos são muito disciplinados, principalmente taticamente. O ano que eu fui para lá, a gente se impressionou porque tu não via um jogador que decidia num contra um, na individualidade. Né? Tu via a equipe ganhando o jogo. Né? Então todos os meninos são disciplinados para que aconteça aquilo que o treinador determinou. Agora tu falou, eu tava falando disso e eu já estava pensando numa outra coisa aqui que eu estava, além da questão do atleta, porque eu estava pensando no Grenal, lembrei da questão da arbitragem, tu falou dessa questão da disciplina, e aí vou deixar aberto para quem quiser falar, acho que o Marcelo poderia me responder isso também, mas como é difícil, até porque ele trabalha com arbitragem, conhece muito, gosta, como é difícil no Brasil apitar um jogo de futebol, né? A gente teve um Grenal, que foi, na minha opinião,
um baita jogo para se assistir esse domingo. Foi um baita jogo realmente de quarta-feira, perdão, para conseguir se ver de adrenalina, de momentos de pegada, como se fala agora, do futebol raiz, que tem toda essa questão de alguns momentos individualmente, alguns atletas tentarem resolver, mas um Grêmio, né, tocando muita bola, que é uma característica do Renato, alguns jogadores se destacando fortemente pelo lado do Inter, ali, como o próprio Patrick, né, numa condução de bola cada vez com muita vontade e tal. Enfim, tem vários destaques para se dar desse jogo, mas eu acho que eu até antes estava comentando com um convidado de um outro programa aqui, o Queco, lá da Rua de Munhoz, aliás, outro apoiador aqui da TV Nivates, e ele comentou que é 22 contra 1, né? Como é difícil, às vezes, Marcelo, tu daqui a pouco tá na vida de um árbitro de futebol, né? Porque agora o Rian falou dessa questão de educação, do atleta ter essa visão, e ser um árbitro de futebol no Brasil, acho que, cara, eu não teria estrutura, acho que psicológica para daqui a pouco estar num jogo como aquele ali. Tem que ter uma preparação muito grande para conseguir, né? Com certeza. Só para fazer um parênteses, nos 26 anos eu também estava no meu auge físico, tá? Que era o auge de árbitro. Eu fiquei pensando que qual é o parênteses. Não, mas quantos anos você tá, Marcelo? 32. Não. Caiu rápido. Esse gráfico do Marcelo foi assim, né? Foi meteórico, é quase o Luan Santana. Mas vai, Marcelo, fala. Com certeza, a vida de árbitro, tempo que até a gente estava fazendo o curso, sempre lembro que a gente lia alguns livros, até o professor Beno Becker, que eu gosto de citar, sempre comentava, o árbitro de futebol, né, sendo árbitro de futebol é a central aqui agora, mas qualquer árbitro, ele é a unanimidade, todos o odeiam. Eu já dizia no livro dele, né? Não é fácil apitar uma partida de futebol, né? Na verdade, a função da arbitragem, que é o que o Marcelo está colocando, é difícil o cara que vai pensar antes de uma partida, esse árbitro vai ser ótimo para mim, porque na verdade o árbitro está ali para conduzir através da regra, né? E para muitas vezes impedir que as coisas extrapolem, ou seja, ele é aquele cara delimitador de muitos momentos que o torcedor acha que é positivo, que tem que continuar, que tem que valer a pena, se foi pênalti ou não foi pênalti no puxão. Aí vai aquela questão também da interpretação, entra muita questão subjetiva de cada árbitro, porque o Jean-Pierre naquele momento sinalizou o pênalti. Talvez se fosse o Marcos Stout, o Léo Rosa, o Marcelo Rian, não sinalizassem o pênalti, ou sinalizassem, mas entra a questão do apoio agora tecnológico, né? Mas só para colocar, até porque eu falei numa outra edição aqui do Tá em Jogo, eu vou propor aí para o meu querido Altemir, para o Voaden, e daqui a pouco vamos pegar mais alguém da região, de fazer um Tá em Jogo. Acho que a audiência vai ser sensacional, mas acho que vale a pena a gente discutir um programa só sobre essa questão da arbitragem que envolva, né, não só a questão do se o árbitro é bom ou ruim, deixar um pouco esse lado da paixão de lado e entrar um pouco mais na questão científica da coisa e realmente ver a vida do árbitro como alguém que está regrando uma partida de futebol, porque, cara, um Grenal como aquele ali, eu tenho certeza que deve ter sido difícil pra caramba, mas é um ser humano como qualquer um, né? Só que, porém, toda a pressão, um exemplo, né? 50 mil pessoas no jogo. É verdade, né? Uma coisa é tu tá ali, porque quando tu é atleta, tu tem mais 10 num jogo de futebol, né, Rian e Léo, que estão ali pra te apoiar no momento que tu erra. O cara bate palma, pede desculpa e a galera... Agora, se o árbitro errar e ele fizer errei, velho, é 50 mil nego corneteando até o final, né? Então, realmente, a arbitragem é uma questão polêmica, mas acho que é legal até tocar nesse assunto com o Marcelo, porque é um cara que gosta muito de... Né, não sei o que prefere mais, se é bandeira ou... Eu era árbitro assistente da federação, mas faz alguns anos já agora, em torno de 5, 6 anos, que eu, devido a outras questões profissionais de emprego, e a arbitragem não é uma profissão, se tu não trabalha, tu não recebe, tu te lesiona, tu não tem médico, fisioterapeuta, tu não tem teu psicólogo, tu não tem nada, tu não tem carteira assinada, nada. Isso é uma grande dificuldade do árbitro de futebol, que não é uma profissão, tu não tem teu salário fixo no mês. Então, no curso que eu fiz em 2009 na Federação Gaúcha, eu trabalhei até o ano de 2012 ou 13. E nós fomos aprovados em 35 pessoas, acho. Acho que hoje, se tiver 10 trabalhando ainda é muito. O resto já tudo abandonou a carreira. Outra questão que, na verdade, se a gente for analisar, independente de quem gosta de árbitro A, B, C, mas se a gente pegar hoje, a gente começa a contar nos dedos. Quem são os caras que, eu digo, as pessoas que estão assistindo o jogo conhecem.
que a gente tem vários árbitros espalhados pelo estado, no país, mas, na verdade, quando a gente pega, quem são os árbitros? Daí tu vai lá, é o Daronco, é o Jean-Pierre, é o Voaden, né? Tu começa a colocar alguns nomes e tu já pensa neles. Mas e toda a galera daqui a pouco, né, que está surgindo, que tem grandes possibilidades, é de se pensar também justamente nessa questão da formação, da arbitragem, na continuidade desse processo. E se a gente for ver no final de carreira, quantos que depois que fizeram o curso conseguem realmente seguir nisso, né? E o porquê que não seguem? Acho que é uma questão de se discutir. Eu vou propor para a galera aí a gente fazer um tais-jogo sobre isso, porque eu acho que é um assunto não só polêmico, mas um assunto legal da gente comentar. Porque... Com certeza será um programa de grande audiência e um programa muito, muito bacana. Até porque vai ter aqui que vai dizer, esse é colorado, esse é gremista, mas é que são seres humanos, né, Léo? E tem uma outra questão, né, Marcos, que eu acho que no futebol isso fica mais evidente, né? Nas outras modalidades eu acho que isso é um pouco mais ameno, assim. Mas os clubes, eles não trabalham para auxiliar a formar árbitros, né? E daí eu não estou falando que o clube tem que se envolver na questão de formação de árbitros. Mas, um árbitro que está participando de jogos, né? E o clube que sabe que o árbitro é um pouco mais jovem, um pouco mais inexperiente, nossa, já existe orientação para o atleta pressionar um pouco mais, né? Você vê casos, né? O que foi isso que aconteceu nos Grenais, né? Desde a discussão do técnico de uma equipe com o zagueiro da outra equipe, umas coisas assim absurdas, né? Na última partida, né? O envolvimento do atleta do Internacional com o quarto árbitro. Mas isso é forma educada de uma pessoa. Então tudo bem, existe o sangue, existe o calor do momento. O calor do momento. Mas existe um limite também, né? O que a gente vê é atleta ludibriando dentro do jogo, a câmera pega e esse atleta que ludibria dificilmente ele é punido depois. Então ele simula, o árbitro dá ou não a falta, o atleta levanta rindo, a câmera pega e tem comentarista de TV que diz, olha só como ele é malandro, como ele é, né? E no clube diz, olha, conseguimos uma vantagem naquele momento. Então é toda uma questão de educação que não auxilia o esporte. Só para fechar esse assunto, e a gente não tem mais muito tempo ainda tá em jogo, mas quero voltar a falar sobre algumas coisas com vocês. Acho que exemplo maior talvez seja aquele caso do zagueiro Rodrigo de São Paulo, que agora está no Flamengo, né? O Rodrigo Caio, que quando ele, lembra naquele lance do fair play dele, aquilo virou manchete nacional como se o que o Rodrigo Caio tivesse feito de estar auxiliando naquele momento, dizendo, tá certo, não tá certo, que foi da índole dele, de algo positivo que ele disse, errei ou não errei, ali já começou a mas ele tá certo de fazer isso? Pô, mas... Como é que tu põe em dúvida uma atitude moral assim? Exatamente, né? Porque isso é uma questão de caráter pessoal, né? E daí muitas vezes, óbvio que aflorada a paixão pelo futebol, naquele momento de euforia, a galera acaba achando que não, pelo meu time, isso aí esquece. Então acho que aquele é um grande exemplo para a gente refletir essa questão da arbitragem também, porque tudo que acontece ele vai estar ligado diretamente ao árbitro, né, Marcelo? Ele foi correto e ainda foi muito criticado pelo próprio clube e pela torcida. E não só criticado, mas como colocado, que é aí que eu acho que o pior, porque tem gente que vai dizer assim, tá errado ou tá certo, mas tem gente que ficou em dúvida, pensando se aquilo ali estava errado ou tá certo. Mas, e os valores pessoais, né? Essa questão que eu acho que é o que envolve todo que vai também, tá ligado? A questão do respeito ao ser humano e tal, que também envolve a questão da arbitragem, enfim. Assunto para os próximos capítulos, quando tempo tem, Elivelto. Daqui a pouco o Elivelto vai me dizer o tempo que a gente tem aqui no Tá em Jogo. Próximos jogos que a gente tem da base do Lajadense aí, que dá para falar dos próximos dias. Lembrando, hoje, segunda-feira, dia de Tá em Jogo. A partir da próxima semana que a gente tem. Esse final de semana a gente tem a estreia da Sub-17 contra o Pinheiros do Taquari, do Gauchão. Domingo lá em Taquari. Né? Próximo de semana, no sábado, na Arena, Alveazul ali, contra o Santa Cruz, a Sub-17. Além dos campeonatos regionais, né, que a escola disputa também, a Sub-15, Sub-14, Sub-13. Nós temos jogos todo final de semana também. Tem tanta categoria e tem tanto atleta para isso? Tem, hoje a gente está com em torno de 400 atletas hoje, toda a base lajadense, desde a Sub-20 até as menorzinhas lá embaixo. Né, e hoje a gente tem praticamente cinco equipes de competição, né, na base competitiva, fora a parte recreativa da escola.
É, na verdade, um trabalho realmente de formação pensando lá na frente, né? Isso. E muitos desses meninos que hoje estão na recreação, né, estão iniciando hoje no esporte, né, eles estão tendo uma base para daqui a pouco lá na frente poder entrar na equipe de competição, né, não entrar logo de cara, né, e não conseguir ter êxito dentro da equipe e acaba desmotivando, né, os próprios meninos que acabam desistindo lá na frente. Depois. Aí que tá, eu tenho uma pergunta que a gente tem ainda 10 minutos está em jogo, mas essa pergunta acho que é crucial para qualquer piá, ou como diria lá na região sul do país, né, o mandinho, né, ou aquela criança, aquele pequenininho que está começando, e ele quer jogar futebol, porque, assim, a gente sabe que tem várias modalidades que a galera gosta e tal, mas ele quer porque todo mundo joga, entre aspas, né, então ele gostou, mas ele não sabe se ele tem aptidão. Como trabalhar essa criança para que ela, daqui a pouco, não digo nem que permaneça por muito tempo, ela vai permanecer daqui a pouco tempo porque ela se sentir confortável para isso, mas que ela consiga pelo menos entender que não é simplesmente aquela bola para cima e vamos jogar no oba-oba, entender que tem fundamentos, saber que tem essa questão tática e que nesse momento inicial da formação dela, ela vai ter que passar por isso. Como vocês trabalham isso dentro da formação da criança? Acho que isso é um ponto bem crucial para a formação do atleta, porque tem muitas crianças, né, que eu vejo que quando vão para uma escola de futebol e aí vê que tem, hoje não tem jogo, hoje é treino tático, hoje é treino físico, hoje a gente vai ter ali, o professor vai explicar como é que é a questão da arbitragem, das regras, daqui a pouco acabam se desmotivando. Como é que vocês trabalham essa questão para que a criança realmente compreenda todo esse processo, Rian? Hoje a gente começou a implementar uma metodologia ali no clube, né, que é através dos mini-jogos. Hoje, futebol, a gente trabalha na parte técnica, física, né, dentro de mini-jogos, digamos, numa periodização tática. Né? Então, desde as categorias menores, trabalham essa periodização. Né? Para quê? Para o atleta não acabar desestimulando. Né? O menino de 5 anos vai entrar na escolinha e vai fazer no primeiro dia um físico. O menino não vai voltar no outro dia. Então, tu precisa criar jogos onde o menino vai ter êxito dentro do jogo, vai conseguir ter vitórias individuais, para ele se motivar, né? Então a gente acaba trabalhando nessa metodologia, através de mini-jogos. Não adianta o cara achar a criança ou o pai que ele vai entrar sendo Neymar, porque não vai, né? É isso, na verdade, ele tem que passar por vários momentos. E, inclusive, não adianta só levar bordoado o tempo todo, porque daí o cara desistiu. No caso, era difícil ganhar, Léo. Meu Deus do céu. Imagino. Era complicado, né? Aliás, tem Copa Piá rolando, o Lajadense está jogando, sim, né? A LAF está jogando. Copa Piá aí, que está na, acho que não me falha a memória, 31ª, eu acho, edição da Copa Piá. Um abraço aí para a galera da CECEL e da Secretaria de Esporte aí de Lajeado, que está organizando essa, que é uma das maiores competições de base que a gente tem, acontece em Lajeado. Todo final de semana tem jogos lá no Parque do Imigrante. Um abraço para o Carlos Seguiga, a nossa secretária, a galera toda, o Fabrício Meneghini, a galera que acompanha o Tá em Jogo. Ô Marcelo, a gente está indo para a reta final do Tá em Jogo, mas vamos reforçar para a galera que quiser jogar Copa DCE Univates. Bem, não adianta tu olhar o campo e depois dizer, eu não consigo jogar. Nunca joguei lá. Nunca joguei. Quando vão me dar a oportunidade de jogar tem lá. aquele baita gramado, mas eu nunca joguei, velho. Não adianta tu pegar a bola e achar que tu vai chegar lá e fazer um mano a mano lá com qualquer um. Tu tem que ser um negócio organizado. E daí a Univates está te dando uma baita de uma oportunidade. Tem mascote, que é a coruja, tem premiação, tem 8 modalidades, tu pode fazer ginástica com ninja, minouro, tu pode fazer futebol, tu pode fazer várias modalidades, pode tentar ganhar de nós no basquete, que vai ser difícil, mas pode tentar. E para isso, como é que ele se inscreve? Então, a oportunidade está aí, né? univates.br/Copa Univates. Temos tudo no site. Regulamento, a parte que fala de inscrições, que é só clicar no link e fazer a inscrição da equipe, muito fácil. Até porque a gente comentou bastante de arbitragem, isso é outra coisa importante, né? Um campeonato de integração. Sabemos que tem as rivalidades, mas... Tem aquela galera que gosta muito de ganhar, né? Exato, não. A competição, aquela, né? Mas vamos com o objetivo principal, focar na integração e lazer. Né? Então todo mundo se ligando, univates.br/Copa Univates. /Copa Univates, tu entra lá, vai ter todas as modalidades, tudo bonito, cada modalidade tem uma cor. Tia, tá sensacional, Copa DCE Univates, 12ª edição. E vamos te mostrar, porque tu pode ir para a Copa DCE de relógio novo, rapaz. Olha aí, na verdade ele é muito mais do que um relógio, né? Na verdade é um monitor cardíaco, relógio polar. Agora eu achei que o Stefano ia botar as imagens, ele me deu um susto, mas não te esquece desse relógio aí da Polar, que na verdade tu pode estar utilizando ele para diversas modalidades, inclusive na Copa DCE, porque é um monitor de atividade física e um relógio esportivo com GPS,
Para gente ter uma noção, no mundo todo, eles são conhecidos pela durabilidade, pela precisão, que tu encontra lá na CIA da Esteira Esportes, porque são ciclocomputadores com GPS. Tu usa isso aí até para fazer yoga e também para gasto calórico. Então, relógio polar é sensacional, CIA da Esteira Esportes, tecnologia para o bem-estar, apoiador da TV Univates e do Tá em Jogo, assim como a Tendência, móveis planejados de cruzeiro. A galera tá mandando bem. O Léo Rosa aqui já disse que assim que ele for refazer os móveis, vai lá... Estou fazendo, com a Tendência. Tá, tu tá de sacanagem comigo. Estou falando sério. E a gente não Tô combinou. falando sério, não combinamos. O quarto das minhas meninas é a Tendência que tá fazendo. Não, e os caras vão dizer, isso é jabá, o Stout é que nem o Milton Neves, fica fazendo jabá. Não é, velho. Dessa vez é verdade, coincidência. Um abraço. Então tá, abraço. E pensa no desconto também, né? Um abraço aí pra galera da Tendência, né? A galera de móveis planejados lá de Cruzeiro, apoiador aí do Tá em Jogo. E outros que estão vindo pela frente, daqui a pouco a gente vai falando, a gente está encerrando já essa edição. Léo, só vamos deixar claro, para quem quiser estudar na Univates, não temos muito tempo, educação física, bacharelado ou então licenciatura, vai estar conhecendo muito mais sobre esporte adaptado, né? Muito mais sobre esporte adaptado, muitas outras modalidades esportivas e trabalhando em cima da atividade física para a saúde da população. Tem mais uma questão bem importante. Eu já te falei, né, cara? Eu, se não tivesse feito jornalismo, teria feito educação física, que eu acho sensacional. As goleiras de goalball, elas são muito complexas da gente guardar elas em qualquer espaço, porque elas são muito compridas, tem 9 metros. Então, um projeto que foi, não havia esse formato aqui no Rio Grande do Sul, projeto desenvolvido por um ex-estudante do curso de engenharia, Luiz Gabriel Diel, que era secretário à época do CCBS, desenvolveu o projeto, e o pessoal da nossa engenharia que construiu a goleira, que ela divide em duas para ser guardada, e na hora do jogo, da prática, a gente monta a goleira e ela fica perfeita. Ou seja, para montar e desmontar, quando a gente faz aquilo lá no complexo, isso é legal. Deve ter, quem fez foi o Claudinho. O Claudinho, que abraço, meu querido Claudinho. Mestre. O monstro, né? O cara monstro da engenharia. É o prático da engenharia. Sensacional, abraço, meu querido Claudinho. Léo, obrigado, cara. Valeu pela visita aí. A gente espera nos próximos capítulos. Sabe que as portas são sempre abertas aí pra gente falar de muitas coisas, entre outras, a gente acaba tocando no assunto, né? Lá no, semana que vem a gente pode falar de Copa do Brasil. Sensacional. Daqui a 2 semanas. Então tá, valeu, Léo. Um abraço. Ria, valeu, cara. Obrigado pela presença. Boa sorte pra vocês lá. A gente vai estender o convite pro Gênio nas próximas vezes, que tem cara nova aí dentro do Lajadense também, além do Rian. Obrigado, cara. Valeu e até a próxima. Obrigado, Marcos. Obrigado pelos colegas aqui, né, pela oportunidade de discutir um pouquinho mais sobre o futebol aí. Valeu, abraço, boa sorte pro Lajadense. Marcelo, valeu, cara. Todo mundo acompanhando Copa DC Univates, a TV Univates também vai estar fazendo uma ampla cobertura e lá no final do ano vai ter transmissão sensacional aqui da TV Univates. Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu, muito obrigado pela oportunidade e vamos lá, uma transmissão ao vivo das finais, né? Se Deus quiser, né, cara? Estaremos todos lá para te levar, então, às finais da Copa DCA Univates de futebol e, enquanto isso, ao longo do ano, a gente vai te mostrando com várias matérias, porque a gente tem telejornalismo, tem vários outros programas que vão acompanhar toda a produção e o que vem acontecendo na 12ª edição da Copa DCA Univates. Tu pode escrever através do site univates.br/Copa DCE. Valeu, tá encerrada essa edição, a gente volta na próxima segunda-feira. O convite foi feito para estar aqui o Cris Gaúcho e, pasme, Ariel Palácio. Se ele vai vir ou não, eu não sei, mas a gente convidou. Abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau! Programa Tá em Jogo. Apoio Companhia da Esteira Esportes. Tecnologia para o bem-estar.